Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Autoestima, como desenvolvê-la com os filhos. Seu filho tem abaixo de 12 anos, vamos desenvolver a autoestima no seu filho para que ele possa crescer um adulto capaz, para que ele possa se tornar um adulto capaz. E nesta aula nós vamos falar sobre virtude. Existem muitas virtudes, várias. Eu peguei só algumas que eu acredito que sejam as principais para que você possa executar com seu filho e ele crescer de uma forma mais humana, porque isso é a virtude. A virtude, ela é a busca por uma vida, é uma busca humana, por uma vida mais equilibrada. Virtude é sinônimo de saúde. Então, nós queremos ter uma essência, queremos ter uma boa índole, nós queremos ser boas pessoas. Então, isso é uma virtude, a bondade, né? Ter caráter. Eu acho que é isso que a gente deseja para os nossos filhos, né? Que eles possam crescer e ter caráter, serem honestos. E mais, terem sucesso financeiro. Para ter sucesso financeiro, eles têm que saber se posicionar. E só com autoestima alta, a gente dá conta de se posicionar. Por isso que a autoestima, sendo desenvolvida desde a infância, ela vai fazer total diferença para o filho dentro do casamento dele, dentro da paternidade ou maternidade dele, dentro das relações de trabalho. Isso vai fazer total diferença. Então, a virtude é essa busca humana por essa vida mais equilibrada, sendo um adulto, sendo um indivíduo, um adulto não, um indivíduo motivado, um indivíduo que realiza boas ações, motivado pelo seu caráter, pela sua índole. Então, e tem uma questão interessante que é assim, a virtude ela é elaborada pelo lobo frontal, essa área da testa, sabe? E aí, essa área, ela só é totalmente completa a partir dos 18 anos. Então, pensa bem. Às vezes, a gente exige dos nossos filhos um comportamento, uma atitude, que ele, às vezes, não tem uma capacidade de ter. E, às vezes, nem nós temos. Às vezes, a gente se ofende por não saber quem nós somos, por não ter autoestima alta. Por isso que é tão importante trabalhar na infância a atitude, as virtudes, a bondade, a generosidade, tudo isso. E aí, o lobo frontal, onde são desenvolvidas as virtudes, ele só é formado a partir de 18 anos. Então, nós só vamos conseguir, de fato, ter o resultado total disso que nós vamos aplicar agora com os nossos filhos, só depois de 18 anos. E a paciência é uma das virtudes, viu? Ter paciência é uma virtude. Não coloquei ela aqui, mas ter paciência é uma das virtudes. E essa paciência, essa virtude, a paciência, ela precisa ser exercida por nós, educadores. Eu não estou falando que vocês não vão gritar, não vão fazer isso, não vão botar de castigo, às vezes não vão nem bater. Porque não é assim que funciona na realidade. Mas buscar este equilíbrio. Por exemplo, você está fazendo esse curso, você está assistindo essas aulas, você está buscando uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável.
É isso que você está fazendo. Você já está tendo uma virtude, uma busca, sendo humana. Então, e para que a gente possa implantar essas 8 virtudes que eu vou falar para você, você precisa seguir algumas dicas. Primeira, dar o exemplo. Nossa, então agora você é a perfeição. Não, porque não existe ninguém perfeito. Dar o exemplo não é ser perfeito. Dar o exemplo é tentar, sempre que possível, fazer o bem. E fazer o bem de uma forma que você não se obrigue a isso, mas que saia de coração, com uma boa intenção. Dar exemplo conversando, tendo respeito com o outro, em suas atitudes dentro de casa, com o esposo ou com o pai do seu filho. Isso é dar o exemplo. Você está sempre trabalhando as suas virtudes. Segunda dica, conhecer a realidade do filho. Porque o seu filho precisa entender que ele vive dentro da realidade dele e como dentro da realidade ele pode ter determinadas atitudes, pode ou não. Ah, eu quero aquilo, aquilo, aquilo. Não, na sua realidade você não vai ter, essa é a sua realidade. E meu filho aceita, trabalhe tudo isso que você deseja para que você vá conquistar quando você crescer. Porque você é totalmente capaz. Mas não tenha dó do seu filho. Ou ele vai se sentir um incapaz. Ele vai falar assim: minha mãe não acredita em mim, minha mãe, isso, aí ele se vê como um coitadinho, como vítima, e não consegue trabalhar essas questões positivas e formar um bom caráter. Por isso que ter dó do filho não ajuda ele em nada, só atrapalha. E ensinar desde cedo. Às vezes a gente pensa assim: meu filho é pequenininho ainda, ele é pequenininho, daqui a pouco ele aprende. Não, ensine desde cedo. Claro que sempre dentro da possibilidade da criança, do entendimento dela, mas é desde cedo. Viu que ele tem capacidade para fazer algumas coisas? Arrume sua cama, guarde seus calçados. Mas eu tenho que falar todo dia. Repetir nem é 80 vezes, 800 vezes, 800 mil vezes, até que ele aprenda. Ele vai, mas ele me chama de chato, porque eu repito. É a mãe chata que fazem filhos fortes. As mães chatas fazem filhos fortes, de sucesso pessoal e profissional. E não é chata no sentido de não estar vendo a dor do filho, de estar sempre pedindo, fazendo. Não. Mas é aquela mãe que não dá tudo para o filho na mão, por exemplo, que mostra para ele que ele tem a capacidade para fazer. E ele pode fazer. Então, essas 3 dicas. Agora nós vamos para as virtudes, que eu coloquei 8 virtudes. Eu coloquei aqui para eu não esquecer a ordem delas. Gente, a gente tem que fazer uma cola, porque a cabeça da gente não guarda tudo. Primeiro, compaixão. Como que eu vou fazer meu filho ter compaixão? Você vai ensinar ele a empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Filho, o seu coleguinha tá chorando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve uma época que o meu filho estava com medo de ir para a escola. E aí, ele estava chorando na porta da escola. Aí veio um amiguinho dele, abraçou ele e falou assim: Ô, João,
que você está chorando? Vão comigo, então, para a sala. E aí o João foi. Eu olhei aquilo e falei, que menino maravilhoso. O João Pedro tinha 6 anos, ele estava entrando, estava no primeiro ano. Ele ia fazer 7 anos ainda. E o menino veio da mesma sala, abraçou ele e chamou ele para subir. Aquele menino já está sendo trabalhado. A virtude dele está sendo trabalhada. Ele teve atitude, ele foi lá, ele acolheu e ele foi e abraçou, teve uma empatia. Ele foi ajudar, ele teve compaixão, ele não teve pena, ele teve compaixão. Pena, ele falou assim: leva ele para casa, tadinho, ele está com medo. Isso é pena. Mas ele chegar e falar assim: ô João, por que você está chorando? Vamos comigo. E abraçou ele, botou a mão no ombro dele e foram. Aí ele foi, andou e foi comigo. Achei aquilo um espetáculo maravilhoso, maravilhoso. Então, a compaixão, ajudar o próximo, palavras positivas. Ensine seu filho como ele vai fazer, às vezes, para ajudar com boas palavras, ajudar um coleguinha ou a própria mãe, ou a dizer sobre ele mesmo. Eu sou burro. Eu consigo fazer isso daqui. Pode ser que não seja agora, eu estou com dificuldade agora, mas eu vou conseguir. Eu consigo fazer. Não só com o outro, mas com a gente também. Então é necessário com que a gente se cuide. É necessário com que a gente se posicione, dando esse exemplo, para que o nosso filho também se posicione, e que a gente tenha compaixão e empatia de ajudá-lo a ter compaixão e empatia com o outro. Segundo, generosidade. Dar sem esperar nada em troca. Nossa, então ele vai ser sempre bonzinho. Não, 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 não. E outra, ser sempre bonzinho não é legal. Não, não rola. Não dá. Não tem como. Sabe por quê? Quando a gente é bonzinho demais, as pessoas sobem em cima da gente. A gente não dá limite para elas. Então, essa generosidade, por exemplo, eu vou lá, aí a mamãe arrumou o guarda-roupa, ou o papai tirou as roupas que não servem, as roupas que estão rasgadas, que estão ruins, a gente joga fora, e as outras roupas que ainda estão boas para usar, mas não cabem mais, a gente junta e leva para as crianças que necessitam. E as crianças vão junto. Elas vão junto. E entregam toda a roupa delas ou brinquedo que não servem mais para elas, para aquelas crianças que vão necessitar. Sem esperar nada em troca. É ter amor no coração pelo outro. Trabalhar com paixão. Ter empatia. Então, ser generoso é a gente dar sem esperar em troca. Dar um abraço sem esperar que o outro retribua da mesma forma. Mas é você se sentir bem com a parte que você faz. Você se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Isso é o mais importante. Outro ponto. Honestidade. O que é honestidade? Falar a verdade. Ser ético. Ter moral. Se eu ensino meu filho a mentir, por exemplo, vai lá e fala que eu não estou aqui, tem gente batendo na porta. Nossa, é fulano de tal chato. Filho, vai lá, fala que eu não estou aqui. Você está com sua avó, vizinho, sei lá. Só o papai está aqui, mamãe não está. Eu estou ensinando a mentir.
Se eu não quero atender, eu posso virar para o meu filho, olhar e falar assim, não, não vou atender. Não quero atender. Ah, mãe, mas por que você não vai atender? Só porque você não quer? Não, meu filho, que eu estou com uma dificuldade aqui, eu não estou me sentindo muito bem, eu não quero ficar conversando muito tempo, e é por este motivo eu não quero atender. Mas num outro dia eu procuro a mesma pessoa. Mesmo que não seja algo bom, eu falo a verdade. Eu mostro ao meu filho que nem todos os dias eu preciso estar tão bem. Não precisa ser perfeito, que a gente falou lá atrás. Eu não preciso ser perfeito. E quando a gente também não é perfeito, e a gente mostra para o nosso filho que a gente não é perfeito, a gente mostra para eles que eles também não precisam ser tão perfeitos. E isso reduz a ansiedade. Então, tem um provérbio em João 8,32 que fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gosto muito de exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu com meu filho. Eles estavam com a avó, eu cheguei em casa depois do trabalho. Aí passei na avó para pegar eles. E aí cheguei lá e falei assim: ah, você com a Isabela. Isabela, você foi na coleguinha? Que ela me ligou, eu não pude atender. Você foi na coleguinha? Ela falou assim: não. Aí ela ficou assim: eu fui, mas ela ia sair, aí eu não fiquei lá, não. Aí a avó virou e falou assim: pois é, o João Pedro chegou para mim e falou: vó, deixa ela aí. Passou a mão nela e levou embora. Levou ela na coleguinha. Já estava de noite, era 6 e pouco. Eu olhei para ele, mas eu fiquei muito brava. Eu falei, como é que é, João Pedro? Você agora passa por cima dos seus avós? E a avó caladinha. Você passa por cima, pois agora você vai ter um castigo que você nunca teve na vida. E vai demorar. E aí ele ficou desesperado. E aí ele falou assim: não, mãe, mas não passei por cima. Ele olhou no olho da avó e falou assim: a senhora falou, então vai. Aí a avó virou e falou assim: é porque vocês ficaram insistindo. Aí eu falei: então vai, mas não era para ir. Gente, criança não tem capacidade de entender isso, não. Então vai. A gente fala assim, né? Com o marido, geralmente. Então vai. Aí o marido já sabe: ah, não vou. Mas a criança, então vai, então vai. Pode ir. Meu filho teve culpa? Não. Quem teve culpa? A avó. E aí eu falei: vó, a culpa é sua. É minha sogra. Falei: a culpa é sua. Foi a senhora que cedeu e criança insiste. Quando ela quer uma coisa, ela insiste. Então a culpa é totalmente sua, de mais ninguém. E ela não falou que ela tinha falado. Então vai. Ela ficou caladinha. Então, se dependesse dela, ela não falaria. E aí eu virei para o meu filho e falei assim: meu filho, neste momento que você falou a verdade para a sua avó, para nós também, na frente dela, você se libertou. E aí ele encheu o olho d'água, assim, deu um sorriso enorme. Eu falei: você se libertou, meu filho. Porque a verdade, ela liberta a gente. Não é para você dedurar, não é para você falar assim: foi ele, não fui eu. Aí, não é assim. Mas foi algo que aconteceu com você. E aí você falou a verdade. E isso é muito importante. Muito importante. E aí ele me abraçou e se sentiu assim, muito feliz naquele dia. Eu estava de noite, ele ficou muito feliz. Ele fez a tarefa dele tão bem feita como nunca tinha feito. Mas ao mesmo tempo ele ficou muito triste, chateado com a avó. Então, e a gente não consegue evitar com que os filhos vão sofrer ou que eles vão lidar com a situação. O que pode ser feito? Ah, você xinga a avó, o que você faz? Eu viro para o meu filho e falo: meu filho, cada um tem um jeito de ser.
Você vai ter que aprender a lidar com a avó que você tem. Assim como você tem que aprender a lidar com a mãe que você tem e com o pai que você tem. Essa é a sua realidade. Essa é a sua família. E não tem como mudar. Então, ele ter ética, ele saber como lidar com as situações, ser honesto. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Para que ele não passe por cima dos princípios dele, dos valores dele quando ele crescer. Para que ele não fique aceitando uma relação, ou ela aceitando uma relação ruim, onde a outra pessoa não está te dando o que você merece, e você está se doando, se doando, se doando. Ser generoso não é se anular por causa do outro. Ser generoso é ajudar de coração, sem esperar em troca, mas dentro de uma relação amorosa, dentro de uma relação ali diária com as pessoas, a gente quer sim uma troca. Se eu te dou um sorriso, você quer um sorriso de volta? É assim que funciona. É um equilíbrio entre dar e o receber, dentro da generosidade. A gente volta na generosidade. Equilíbrio entre dar e receber. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso dar sem esperar que o outro faça. Mas a gente não pode doar ao ponto de começar a sentir raiva do outro. Quando a gente começa a ter um sentimento de raiva pelo outro, é quando a gente está dando além do que a gente pode. Então, tudo tem um limite, tudo tem uma regra, uma ordem. Então, até certo ponto, eu sou generoso. Então, vamos lembrar que a generosidade é, muitas vezes, eu doar as roupas, eu fazer um bem, eu dar uma palavra, eu, às vezes, ajudo na igreja. Então, é ser generoso nesse sentido, não é a gente sair ajudando Deus e o mundo. Porque ajuda demais pode também atrapalhar. Então, a gente também tem que prestar atenção nessa ajuda que a gente quer dar para o outro. Mais um, integridade. Agir corretamente, ser justo, ser íntegro. A minha forma de agir está coerente com a minha forma de pensar. Entendeu? Criança tem uma capacidade maravilhosa de conseguir ler o comportamento da gente. Eles têm um poder da linguagem corporal. Eles são espertos demais da conta. Então, por exemplo, se a mãe vira e fala assim, não, meu filho, tá tudo bem. E eu tô com aquela cara assim, de tristeza. E tô falando que tá tudo bem. Não tá coerente. Então, essa criança está aprendendo o quê? A mentir sobre os seus sentimentos. Ela está aprendendo que ela pode passar por cima dela, por cima dos sentimentos dela, por causa dos outros. Ela está aprendendo que o que ela fala ou o que ela faz não precisa estar em ordem, em equilíbrio com o que ela pensa. E aí a criança começa a ficar assim, ó, toda bagunçada. Já viu que as crianças agitadas não sabem o que fazer, isso, aquilo, estou parada. Meu pai e minha mãe só brigam, e aí o meu pai fala e a minha mãe passa por cima, ou vice-versa, um tirando a autoridade do outro. A criança começa a ficar assim, e aí, o que eu faço nesse meio? Então, para que a criança tenha integridade, a gente tem que estar coerente com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa, com a forma que a gente age, com a forma que a gente pensa. Tem que estar coerente. E a criança precisa entender isso. Ela precisa, a gente precisa muitas vezes dar nomes aos sentimentos dela, para ela perceber que ela falou tem a ver com o que ela está sentindo.
Então, por exemplo, a criança queria ir a um lugar e ela não pôde ir. E aí ela tá lá, chorando, brigando, não sei o quê. Você vira para ela e fala assim: meu filho, dá um abraço nele, aperta ele, fala que você entende e vira para ele e fala assim: respira um pouquinho, respira com a mãe. Se fosse para dar um nome naquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, qual nome seria? E aí ele, ó, te dá um nome. E pronto. A tristeza. Ou então a raiva. É. Muitas vezes a gente sente raiva, né? Eu te entendo. E pronto, gente. A gente não precisa ficar o tempo todo explicando, dando explicações disso, daquilo. Às vezes a gente não está nem explicando, às vezes a gente está dando justificativa de coisas que a gente não teria que justificar para um filho. A gente pode explicar algumas coisas, por exemplo, por que ele não foi, né, no lugar que ele deveria ou queria ter ido, mas a gente não precisa de justificar demais. Às vezes a gente fica com medo, com dó do que o nosso filho vai odiar a gente ou ter muita raiva. Não vai, sabe por quê? Porque mãe é única. Então a mãe pode até agir de uma forma ruim que a gente ainda vai continuar amando, desejando a mãe. Então não tenho medo de perder o amor do seu filho, porque isso não acontece, isso não vai acontecer. Faça o que é certo. Seja íntegra. Outro, lealdade. Por que lealdade, gente? Porque nas relações a gente precisa de lealdade, eu preciso de ter um amigo leal, que a gente confie. Então, ele recebe um segredo, ele não pode passar o segredo adiante. Mas os segredos que têm a ver com o outro, os segredos que têm a ver com ele, no sentido que está prejudicando a vida dele, aí vai ter que ter o discernimento, né? Aquilo que é ruim, aquilo que faz mal, aquilo que prejudica, a gente tem que estar atento aos abusos. Então, assim, a criança tem que estar sendo educada também sexualmente até a partir da idade dela. Tá ali, às vezes, limpando a bundinha, fazendo isso, ó. Quem pode limpar sua bundinha se você for no banheiro? Só fulano, fulano, fulano. E de que maneira? É só limpar a bundinha, não pode fazer mais nada além disso, e com papel. Se fizer alguma coisa, você manda parar, você tira, você grita, você conta pra gente, porque eu tô aqui para te proteger, para te amar, para te ajudar, com que você cresça saudável. Então, confia na mamãe. Então, é necessário que a gente possa buscar essa educação, mostrar essa lealdade para o filho. Então, às vezes, ele não vai nem contar coisas para gente. É segredo dele com um coleguinha, é segredo dele com uma amiga, é segredo dele com o pai, entendeu? E a gente precisa respeitar isso. O filho não pode contar tudo para a mãe. Senão a mãe está fora do lugar, ela não está sendo mãe, está sendo amiga só. E não dá para ser só amigo do filho. Senão a gente vai para o desequilíbrio. O filho cresce sem achar que ele tem realmente um apoio se a gente for só amigo, entendeu? Então, se o filho não está te contando tudo, é porque você está no lugar certo. Por mais que a gente deseje saber tudo e controlar tudo. Mas não é esse lugar legal. Pense no filho. Pense no que você quer para ele futuramente. Não pense no controle que você deseja. Ah, mas ele tem que me contar para eu evitar que as coisas aconteçam com ele. Você não vai conseguir. Porque a gente não consegue ter esse controle. Ok? Então, eu tenho que ter essa lealdade com a relação entre pessoas. E você tendo lealdade, você cumpre regras, leis, compromissos. Você é leal com outra, é uma relação. Você necessita disso, ser leal, para transmitir confiança.
Se você não for leal, como que você vai transmitir confiança para as pessoas? Não tem como. É quase que impossível. Então, vamos pensar, tá? As amizades, criar vínculos e laços que não se quebram, não se rompem com facilidade. É necessário que a gente tenha essa lealdade. E, por último, não, perseverança. Às vezes a gente desiste, né? De muita coisa. A gente fica cansado. E é comum a gente ficar cansado, mas às vezes a gente só precisa retomar as energias para poder voltar. Para poder voltar com mais força. Então tem que ser perseverante. A gente necessita de perseverar, não desistir. Então ele está com dificuldade? Para um pouquinho, bebe uma água, dá uma voltinha, respira e volta. Continua. Continua no que você está fazendo. Não desista. Se posicione. Fale daquilo que você está sentindo. Não desista de você mesmo. Então, a criança tem que entender o merecimento dela. Ela não pode desistir. Ela tem que perseverar. Se ela realmente acredita naquilo, persevere. Se você, mãe, acredita em você, não desista, não. Nem de você e nem do seu filho. Então, é necessário ter perseverança. E uma coisa para ajudar a criança a ter perseverança, sabe o que, que é? Não dá tudo de mão beijada para ele. Porque se ele ganha tudo, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer movimento, ele não precisa fazer nada. Ele pode arrumar o café dele, ele pode arrumar a cama dele, ele pode buscar a roupa dele, pode pegar o chinelo, pode colocar a roupa no cesto para lavar. Ele pode. E isso faz ele se sentir, sabe o quê? Pertencente à família. Se ele não faz nada, ele fala assim: para que eu sirvo aqui? Sirvo para nada, ninguém precisa de mim. Fico lá, ó, igual um rei esperando os empregados me servirem. E aí eu vou para o mundo achando que todo mundo vai me servir. Aí eu me frustro muito, muito. É onde a gente tem o alto índice de suicídio na adolescência. Adolescentes que não se dão, não conseguem lidar com a frustração. Então, deixa eles fazerem, deixa eles perseverarem. Respeito. No dicionário, eu até anotei, no dicionário em português, dicionário online, fala que respeito é um sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda consideração ou reverência. O que é o respeito ao pai e à mãe? Né? A gente está falando de reverência, me reverencio. Eu só posso reverenciar quem é acima de mim, autoridade. E se eu não respeito a autoridade, eu não respeito mais ninguém. Por isso é necessário regra e limite com os filhos, para que eles aprendam a respeitar as autoridades, aos pais, aos professores, com limite. Ah, então vou castigar, vou bater, vou dizer assim. Não, gente, não é não, sim e sim. Isso pode, aquilo não pode. E ponto final, não tem negociação. Você não precisa bater, você não precisa castigar às vezes. Depende de como você age na sua criação. Mas é não mudar. Então vai, né? Igual a avó, igual. Então vai. Não é não. Então, se respeite, cuidando de você mesmo. Não abandone a sua vida em função somente da família. É claro que a gente abre mão, a gente cede, a gente faz um monte de coisa. Mas se a gente cede a ponto de ficar com raiva, é porque a gente passou por cima da gente mesmo. E isso a gente não está se respeitando. Então, não passe por cima de você para que o seu filho também não passe por cima de você e por cima dele. Então, vamos respeitar, tratando ele bem, ensinando ele a tratar bem as pessoas.
Uma possibilidade é, por exemplo, às vezes acontece uma situação, a criança adora contar as coisas que aconteceram na escola, o que um coleguinha fez. E ao invés de você mostrar para ele o que ele tem que fazer, você fala assim, como que você acha que poderia ser resolvida essa situação? Pergunta para ele vai adorar. Pensar, refletir, ser visto, você está aqui, ó, profundamente dando atenção a ele. Olha o respeito. Então, ajuda ele a refletir, mostre para ele como que ele pode fazer. E isso vai ser muito bom. Tem alguém me ligando. E é minha filha. Deixa eu recusar. Então, eu acho que o respeito, que eu deixei aqui por último, respeito é algo primordial. Trabalhe e desenvolva essas virtudes com o seu filho, para que tudo possa acontecer na vida dele, não agora, mas ele já vai aprendendo. Mas lá na frente você vai colher esses frutos, após os 18 anos. Você vai colher esses frutos, de verdade, porque aí você vai ver ele tratando a namorada, ele no serviço, ele como pai. Mas enquanto isso, você vai percebendo que algumas coisas, determinadas atitudes, ele colocou isso no interior dele e ele está chegando lá. Você vai perceber. E isso é muito importante. Então, gente, muito obrigada. Chegamos a mais um fim de uma aula falando sobre virtudes. Até a próxima e última aula.